Oi, meu nome é Pamela Souza. Aqui eu conto o relato onde o natural e o sobrenatural se encontram na verdade do Evangelho. Antes de começar o relato, eu peço a ajuda de vocês, porque eu estou começando, gente. Então, eu acredito primeiramente em Deus e na ajuda de vocês que eu vou conseguir devagarzinho ganhando seguidores e chegando até lá onde é o meu sonho, né? Um canal grande, aonde eu conto relatos e testemunhos de cristãos do mundo sobrenatural. Então eu peço a ajuda de vocês, que vocês curta, comenta, nem que for com um emojizinho, curta, comenta, compartilhe, se inscreve no canal, para que o YouTube entenda que esse perfil é legal, que esse conteúdo é legal, e entregue para mais pessoas. E eu venha trazer mais vídeo para vocês. Então chega de falatório, chega de enrolação, vamos para o relato. E antes de começar o relato, eu vou pedir desculpa pra vocês. Hoje é sábado, tá uma correria. Hoje é meu aniversário também. Tô aqui gravando, porém, os cachorros tá ouriçado hoje. Tá todo mundo acordado, então eu vou tentar editar o vídeo, tirar um pouco desse som de fundo. Mas é por isso, tá bom? Então chega de enrolação, vou contar o relato. Oi, Pamela, tudo bem? Eu era serva do Senhor praticante, hoje não sou mais. Mas não foi por conta desse ocorrido, mas sim por outros motivos. Eu me deixei levar pelo que os outros faziam. Eu comecei a olhar o que os outros faziam. E isso enfraqueceu a minha fé. E eu tenho uma certa dificuldade de congregar, sabe? Mas eu não perdi a fiação com Deus. Eu oro, eu falo com o Senhor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo congregar. Então vamos lá, Pamela, eu sou casada há mais de 10 anos, tenho 3 filhos. Fui casada dentro da igreja, tudo bonitinho, conforme manda a regra e etiqueta. Porém, gente, o tempo foi passando, eu comecei a estudar mesmo depois de ter filhos, meu marido apoiou tudo. E eu me formei na tão sonhada faculdade que eu queria, nutrição. Sim, eu sou nutricionista, gente. Só que assim, nesse meio tempo, quando começou a sair vagas de emprego em hospitais para mim, meu marido perdeu o emprego. E meu marido sempre foi um homem muito bom, sabe? Muito provedor, só saía comigo, saía com meus filhos. Quando ele não tinha que sair, ele ficava o dia inteiro em casa. Às vezes até brigava para ele ir na mãe dele um pouco, ir lá ver a cara da mãe dele, sair um pouco dentro de casa, porque eu quero fechado. Mas é dele, não adianta. Então, assim, eu nunca tive problemas com meu marido de bebedeira, de amizade, de noitada, nada, 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 nem com colega de serviço, sabe? Até que eu comecei a estagiar. Estagiar não, comecei a trabalhar no hospital. Eu queria um hospital perto da minha casa, porém os hospitais próximos só pede com experiência. Então eu peguei o primeiro que apareceu para que eu tivesse uma experiência e tentasse nos mais próximos. Esse foi um sacrifício, porque eu tinha que sair da minha casa 5 horas da manhã para entrar às 7. Então, 4 horas eu levantava, me arrumava, fazia o que eu tinha que fazer, tomava um café e saía para trabalhar. E meu marido, desempregado, me ajudava com as crianças. Nunca reclamei, porque meu marido sempre foi provedor, sabe? Eu não tenho que reclamar do meu marido até este momento. O tempo foi passando, foi dando certo, eu cansada, trabalhando 12 por 36, ou seja, um dia sim, um dia não. E aí, no dia que eu tinha que trabalhar, eu falei para todo mundo: eu vou dormir cedo, porque amanhã eu acordo muito cedo. Então, 9 horas mais tardar, eu já estava na cama. Virei pro canto, coloquei o celular no carregador, vi se estava para despertar, deitei e dormi igual uma pedra. Quando eu acordei com alguém me chamando: Pamela, Pamela, seu celular tá fora do carregador, não vai despertar, o Pamela. E eu me assustei, porque eu falei: quem que sabe que eu tenho sono leve vai me acordar? Eu vou perder o sono e vou trabalhar virada. Pois bem, olhei para um lado, meu marido estava dormindo. Levantei brava, vi meu celular fora do carregador e o do bonito no carregador. Tirei o celular dele e coloquei o meu. Aproveitei, fui no banheiro, bebi água, dei uma oração rápida, olhei nas crianças. E quem foi que me chamou? Falei: deve ter sido coisa da minha cabeça. Gente, como eu falei, eu durmo. E se você me acordar, ou eu acordar com algum barulho, que eu tenho um sono muito leve, eu perco o sono e não volto a dormir. Eu vou voltar a dormir depois de 3, 4 horas. Eu não tinha essa opção, porque já era 2 horas da manhã. Eu tinha só 2 horas para dormir, para levantar. Vi que o sono não ia vir mesmo. Peguei o celular do meu marido. 01. Peguei o celular do meu marido. E aí,
Coloquei a senha para assistir um vídeo, um filme, alguma coisa, para passar o tempo. Então até dá um soninho, aquela sonequinha, só o tempo do celular despertar. Aqui em casa a gente não tem esse negócio de esconder nada de ninguém, gente. Graças a Deus. Esse negócio de, ninguém mexe no celular, tem privacidade, nem com os meus filhos é assim. Eu fui começar a passar da privacidade para eles quando eles se tornaram maior de idade. Mas enquanto eram menores e dependia 100% de mim, eu tinha acesso ao celular. E do meu marido a mesma coisa, e meu marido com o meu. Fui pegar o celular do meu marido, coloquei a senha, não desbloqueou. Coloquei a senha de novo, não desbloqueou. Aí eu sentei na cama, falei, acho que eu tô meio sonolenta. Fui, coloquei a senha de novo, não desbloqueou. Esperei os 30 segundos passar e cutuquei meu marido. Falei, olha, põe a senha aqui. Deixa eu ressaltar para vocês. Na família do meu marido, todos eles têm costume de falar dormindo. Eles não são sonâmbulos. Mas, tipo assim, se eu quiser saber algo que meu marido aconteceu durante o dia, ou se ele brigou, ou se quando ele tá muito. Meu marido é muito fechadão. Se alguma coisa aconteceu que deixou ele mais fechadão do que o normal, é só perguntar para ele que ele tá dormindo, que ele fala. E os meus filhos puxaram a mesma coisa que o meu marido. E minha sogra falou que esse problema é de família, veio até do pai, só dela que não. E aí eu cutuquei meu marido e pedi para que ele colocasse a senha. Ele colocou a senha e voltou a dormir. Ali na hora. Irmãos, eu não tenho costume de ficar olhando conversa, eu não tenho costume de ficar puxando redes sociais. Eu faço isso mais com os meus filhos por segurança. Mas meu marido, eu acho que tudo é um ato de confiança. E eu sempre deixei claro: servo de Deus, não fique enganado. Ali senti na hora no coração. Olha as mensagens. Entrei no aplicativo de conversas, WhatsApp, não tinha nada. Olhei nos arquivados, nada. Então eu falei, é coisa da minha cabeça. Mas ali veio no meu coração. Olha direito nas redes sociais. Pois bem, olhei nas redes sociais. Olhei no Instagram, não tinha nada. Mas quando eu cheguei no Facebook, no meio dos arquivados, tinha uma conversa com uma moça. E ali ele fazia promessas para ela. Falava que era solteiro, que tinha 3 filhos, que eu não aceitava a separação, que a casa que nós compramos com muito esforço era herança da mãe dele, era o terreno da mãe dele, nós construímos, ele contando na história. E que eu não queria sair porque eu não trabalhava, usava os meus filhos para conseguir o que eu queria, isso tudo na mensagem, irmãos. E que eu morava na parte de cima da casa e ele morava na parte de baixo. Por isso que ele não levava ninguém na casa dele, porque sabia que ia dar confusão. E que mulher ia acreditar que ele morava no mesmo terreno que a ex? Gente, me subiu uma ira tão grande, que eu dei um tapa na cara dele, 5 horas da manhã, isso já era. O tempo passou voando, assim, das 2, assim, passou voando, eu não vi, o celular não despertou. Peguei o celular, coloquei na bolsa, peguei meu celular, me arrumei correndo. Nesse dia nem banho direito eu tomei pra ir trabalhar. Na verdade, nem tomei, só saí. Saí desnorteada, gente. Eu dentro do trem, parecia que as pessoas estavam em cima de mim, me olhando, me observando. Eu tentando administrar aquilo. Desacreditada que o meu marido estava mandando aquele tipo de mensagem para outras mulheres. Quando chegou no ponto de ônibus, eu tive a fascinante ideia de mandar uma mensagem para ela. Isso era uma base de umas 6 horas, 6h15. Eu mandei bom dia. Só mandei isso. Eu não me atentei de ver como ele chamava ela. Só falei bom dia. Ela prontamente respondeu. Bom dia, bebê. Como você tá? Dormindo bem? Eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu não quero ser como as outras. Me dá a direção. Me mostra o que eu tenho que fazer. Fiquei olhando para a tela do celular, respirei fundo. E respondi, não está bem. E ela respondeu prontamente. O que aconteceu? Teve um pesadelo? Aí eu falei para ela, não está bem.
Ela pegou o meu celular. Eu estava esperando a resposta dela, do tipo, um exemplo, por quê? Por que que ela mexeu no seu celular se vocês não têm nada e tal? Ela simplesmente respondeu assim: B, eu já falei pra você, toma cuidado quando você manda mensagem pra mim. Apague as conversas. E aí, como você está? Ali, gente, meu sangue ferveu. Pedi mansidão e sabedoria pra Deus. Eu mandei um áudio. Quem me conhece sabe que eu sou explosiva, eu estouro mesmo. Não sou de falar palavrão, mas eu estouro. Ali eu tive uma mansidão, uma sabedoria que eu sabia que não era eu. Ali já era o Espírito Santo ministrando sobre a minha vida. Eu mandei um áudio falando assim: bom dia. Então quer dizer que você sabe que ele é casado. Antes de começar a nossa conversa, meu nome é Pamela. Peço gentilmente que não fale palavrão, sem nenhum tipo de falta de respeito, porque a situação já é o suficientemente constrangedora para nós duas e para mim também avassaladora. Sou casada com ele há mais de 10 anos, temos 3 filhos. Fiquei olhando a conversa, ele não apagou nenhuma conversa de vocês. Até o momento, eu acreditava que você estava sendo enganada. Até ver a mensagem que você mandou para ele. Que você estava ciente de que ele é casado. Ali, eu falei, ela não vai responder. Ela vai bloquear e vai excluir. E ela mandou, ok, estou aqui. Eu disse, a casa que ele disse que é dele, que era da mãe dele, o terreno, a gente construiu. Nunca foi. Nós dois conquistamos com muito trabalho. Ele sempre foi trabalhador, só que ele está no momento desempregado. E eu não imaginei que ele fosse fazer isso, porque eu fiquei muitos anos desempregada e nunca procurei consolo fora. Referente a dividirmos uma casa, nunca houve. Realmente. Minha casa é 2 andares, mas é uma casa só. Em cima é o quarto do meu e dos meus filhos, com 2 banheiros. Embaixo é garagem, sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço. É uma casa só. Somos um casal. Ou seja, éramos. E ela continuou, mas não foi isso que ele me contou. Eu falei, não. Até a hora que você mandou mensagem, eu acreditava que você era inocente. Ou seja, você sabia da minha existência. E não sobre eu ser separada dele, sim como esposa, porque você disse para ele que depois que vocês conversassem, que apagassem a conversa para que eu não pegasse. Se eu não tenho nada com ele, por que eu pegaria o celular dele? Faz sentido para você? E ali ela começou a falar coisas que eu já tinha visto na conversa. E aí eu perguntei se eles já tinham se encontrado. Mostrei para ela, fiz questão de mostrar para ela que eu estava trabalhando, que eu não era esse monstro que ele dizia que eu era, que eu usava os meus filhos para conseguir as coisas, que eu era uma encostada. Não, eu deixei bem claro para ela que não era. Mas também não denegri. Eu podia, eu deveria ter feito isso. Mas o meu caráter. E ali o Espírito Santo falou: não seja igual. Mostre que você é diferente. Não denegri em momento nenhum. Falei tudo que eu tinha que falar. Mostrei foto assim do corredor de onde eu estava trabalhando, com o meu pezinho, o sapato para trabalhar. E disse: agora que você sabe de toda a verdade, sejam felizes. Eu estou com o celular dele, você só vai ter acesso a ele quando eu chegar. E eu chego 8 horas da noite. Tenha um bom dia. E adeus. Não mais nada. Ali eu trabalhei, gente, desolada. Desolada, desolada. Eu chorava, eu falava com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sempre fui fiel. Eu sempre fui fiel na casa do Senhor. O que eu tinha feito? Onde que eu tinha aberto brecha? Se eu não tive sabedoria. Gente, eu me transformei. Era um desesperador me ver daquele jeito. E aí Deus usou uma moça da limpeza, bem humilde. Sabe aquela pessoa bem na dela? Bem serena? E ela sentou do meu lado, eu tava tomando café na copa. E a minha mão tremia, assim, porque eu queria entender o que eu fiz de errado. A irmã sentou do meu lado, pegou um gole de café e olhou pra mim. Um olhar doce, calmo. E disse assim:
Servo de Deus, não fica enganado. A verdade dói, mas é melhor sofrer com a verdade do que viver na mentira. E eu olhei para ela e falei, do que você está falando? Eu sei que dói. Ela passou a mão no ombro. Mas eu, teu Deus, não te abandonei. Eu estou aqui. E nada do que aconteceu foi ou é culpa sua. Levante a cabeça e faça aquilo que o seu coração achar bem. Eu fiquei olhando pra cara dela. Falei, quem te falou isso? Ela falou, não, só Deus mandou eu falar isso pra você. Aí ela me deu um abraço, me deu um acesso de choro. Ela secou meu rosto, levantou minha cabeça e falou, vai trabalhar. Os pacientes precisam de você, mas fique bem. Ali eu me concentrei no trabalho, passou o dia, foi chegando o desespero, eu com vergonha de falar para todo mundo o que tinha acontecido. Eu não teve coragem também de contar primeiramente para os meus pais, para minhas irmãs. Eu tava com vergonha, gente. Como que uma serva de Deus, praticante da oração, do jejum, o irmão do grupo de irmãos, passar por isso é vergonha. Eu tava com vergonha das pessoas saberem quem eu era, o que estava acontecendo. Cheguei em casa, fui orando, e eu falava, Senhor, antes de eu chegar lá, que o Espírito Santo de Deus chegue primeiro que eu. Eu não quero fazer escândalo. Eu tenho 3 filhos, eu não posso fazer isso. Eu cheguei, abri o portão. Ele estava fazendo a janta, todo sem graça. Meu filho mais velho já pegou na hora que tinha alguma coisa errada. Perguntou se estava tudo bem, eu disse que sim. Peguei o celular dentro da bolsa, entreguei na mão dele e falei, seja feliz. E subi para o segundo andar. Tomei banho, ali eu me derramei em lágrima dentro do chuveiro. Falei com o Senhor, não quis jantar. Meus filhos vieram, conversaram um pouco comigo, falei que eu tava com dor de cabeça. Eles ficaram deitadinhos um pouquinho comigo na cama e eu dormi. No dia seguinte, eu falei que eu ia cobrir a folga de alguém só para não ficar em casa. Ele falou, você não vai conversar? E eu disse, não. Tudo que você pensa sobre mim, tudo que você acha sobre mim tá ali. Fui trabalhar, mas antes eu dei uma xeretadinha no celular, não vou mentir não. Ali, ela, no horário que eu falei que ele estava em casa, ela mandou mensagem. Que ele estaria com o celular. E ela xingou ele de tudo e mais um pouco. Me elogiou horrores. Falou que estava se sentindo pior das mulheres, porque ele tinha atacado uma grande mulher. Além de serva de Deus, que em momento nenhum falei. E nas conversas também não estava escrito que ele era crente. E mesmo assim ela fez que ele tomasse vergonha na cara dele e que Deus tivesse piedade da tua alma. E não queria mais saber dele. Ali fui trabalhar, ele começou a mandar mensagem, perguntando como que ia ficar a gente. Eu visualizei, não respondi. Quando chegou em casa, eu olhei para ele e falei, a vida é feita de escolhas. Eu sou um monstro, eu sou encostada, eu uso os meus filhos para conseguir o que eu quero. Agora, quem vai dar a resposta para você não é encostado. E nem a pessoa que usa os filhos, manipuladora. Sou eu. Por favor, sai da minha casa. Aí ele foi embora para casa da mãe dele. Eu contei para minha sogra depois de muito tempo que aconteceu, minha ex-sogra. Ela me disse que eu fosse muito feliz, pediu perdão pela atitude do filho dela. Ali eu tive contato com meus pais. A igreja, achei que ia me julgar, me acolheu. Ele pediu muito desculpa, muito perdão, eu não quis aceitar. Por mais que Deus fale que ele não destrói uma família como essa outra. Mas eu não aceitei. Eu não consegui aceitar, gente. Cada um foi para um lado. Hoje eu não sei se ele tá com ela, se tá com outra mulher. Meu contato com ele é pouco. Ele fala diretamente com os meus filhos. A pensão só chega na conta. Eu não tenho contato nenhum, não quero saber. Mas eu sei que naquela noite, alguém me acordou e falou para mim mexer no celular. E eu tenho certeza que era Deus. Porque eu sempre fui uma mulher de oração. Esse é um relato. Ou um testemunho de uma seguidora.